Bora falar de BBB? Por que não, né? Se a gente tá aqui no paraíso, o que nos resta falar a não ser sobre o BBB? Pois é, a Jade saiu com uma rejeição imensa para quem entrou favorita, né? Entrou no salto alto, tanto em poder financeiro para poder fazer, né, as correrias dela, os corre dela em relação a pessoas que a gente sabe que são contratadas para poder facilitar o trabalho, social media, administrar as redes, as fofocas, as conversas. Em todo esse período ela foi as matérias mais contratadas e mais faladas, um dos nomes mais falados. Eu confesso que eu nem sabia que ela existia até o BBB, mas enfim. E aí o que acontece? Do outro lado a gente tem Arthur Aguiar, né? Um princesinho, coitado, inocente, como todo homem pode se dar o luxo de ser, um homem que traiu sua mulher recém-parida por mais de 16 vezes, segundo a própria mulher traída, né? Que traiu, inclusive, essa mulher com o próprio dinheiro dela, pagando as amantes. Machucou ela infinitas vezes com essas questões que a gente fala, né, com esses abusos psicológicos, né, que a gente sabe que o homem tem esse poder e na verdade não é o homem, é a sociedade que impõe para a mulher que ela não tem valor, que ela não existe sem aquele homem, né? E aí a gente pega justamente essas duas personalidades para o embate, e nesse embate quem perde é a mulher. Por que a Jade saiu? Tá? Como eu falei para você, eu não conhecia, não sabia nem da existência dela. Também não gostei, as poucas vezes que eu assisti o BBB, também não gostei da pessoa dela, tá? Não gostei, não simpatizei não. Mas, por outro lado, também não tenho simpatia alguma pelo Arthur. Os personagens que ele fez em novelas, eu confesso que eu nem lembro, apesar de ser noveleira, eu nem lembro da existência dele como ator, né? Apesar de saber que ele é ator. Mas enfim, eu fiquei muito sabida da existência dele a partir das traições que a própria Maíra trouxe a público. E aí assim, gente, no relacionamento da Maíra com ele, é possível entender, e aqui eu vou dar um pitaco, tá? É possível entender que assim, no amor a gente não explica muito, sabe? A gente vive. Então, quando ela estava no ápice das traições, no ápice da dor, ela resolveu publicar, ela resolveu falar. Estrategicamente, como ela é uma mulher de negócios, pode ter até sido, como muitos cogitaram, uma estratégia comercial dela para poder aumentar, inclusive, né? Você sabe que psicologicamente, quando a gente vê alguém sofrendo, a gente acaba se compadecendo dessa pessoa e dessa forma a gente acaba ajudando essa pessoa. E aí a gente entra no viés da Jade que saiu. Eu quero conversar com vocês sobre dois viés aqui. O primeiro é esse: quando o Arthur entra no BBB, ele entra cancelado pela grande mídia, mas ele entra abraçado pela esposa traída, que é coach e que se declara convencida da evolução humana e que, portanto, ela acredita que ele mudou, que ele evoluiu, que ele cresceu. Beleza. No amor, a gente não explica muito, não há muitas regras, sabe? Eu acho que você tem que se sentir bem. Se você está confortável em ficar com uma pessoa que te traiu recém-parida, que não teve respeito, compaixão, cumplicidade, para além da fidelidade, tá? Porque a monogamia, ela é discutível ainda. Para além da fidelidade da monogamia, não teve respeito, não teve compaixão, não teve cuidado com a própria mulher recém-parida do próprio filho dele, né? Da filha dele. Se ela quis voltar, ok, tranquilo. Mas quando ele entra lá, que ele se vitimiza, ele entra nesse lugar que a Maíra entrou naquele primeiro momento, quando ela disse que não tinha sido traída, ela contou toda a história dela. E todo mundo, né, se compadeceu. Ele entra nesse lugar de vítima e, como vítima, ele tem grandes chances, sim, de ganhar esse BBB. Porque, como eu falei antes, existe um gatilho mental no ser humano que, quando a gente vê alguém caído, a gente tem a tendência, principalmente no brasileiro, tá? A cultura brasileira é muito mais assim. A gente tem a tendência de querer ajudar, de querer colaborar, de querer facilitar, ainda mais esses reality shows que, na verdade, não passam de anestesia para a nossa própria vida, né? Passam de esconderijo para o nosso próprio vazio.
Então a gente vive a vida do outro, conversa e fala sobre a vida do outro, e aí a gente acha que está vivendo a nossa própria vida, e de uma forma ou de outra a gente esquece os nossos próprios problemas. Estou trazendo bastante pauta aqui, hein? Mas me acompanha, vem comigo. E o segundo viés é que assim, mulheres contra homens. Por que é tão mais fácil? É tão mais normalizado a gente perdoar, passar pano para homens? Por que é tão difícil, por pior, menor, seja qual for a proporção? Porque é tão mais difícil a gente acolher e respeitar uma mulher. Então, a Jade, ela entra nesse patamar porque a primeira opção que falaram, as pessoas que eu conversei, que votaram, pessoas que eu nem conhecia, pessoas que eu conhecia, eu via falando de BBB, eu ia lá perguntar para fazer justamente esse vídeo, né? Fiz esse laboratório para você. As pessoas falam assim, não, mas ela ficou mexendo com o coitadinho do Arthur. Por que o Arthur, assim, conseguiu se transformar no coitadinho do Arthur? Sendo que a estratégia que ele usa de não falar, de não retrucar, é justamente a estratégia que ele usou no casamento dele, que é justamente a estratégia que homens como ele usam dioturnamente, para fazer com que as mulheres acreditem que estão malucas, acreditem que não, é coisa da minha cabeça, ele não é ruim, na verdade a ruim sou eu tô criando, né? Eu tô pulverizando, eu tô inventando, né? Por quê? Por quê? E aí vem essa segunda pauta, que é sobre o machismo estrutural, sobre o patriarcado e esse sistema opressor que faz com que a gente, oprimida, acredite que nós somos as erradas da história. E agora, por exemplo, eu estou aqui na praia, eu gravei alguns vídeos já aqui, se você for ver, ó, eu estou numa ilha. Tem pessoas para lá, tem pessoas para cá, mas eu escolhi, tem pessoas para lá, né? Mas eu escolhi exatamente esse lugar aqui, primeiro porque eu quero fazer bastante conteúdo para você, então, ó, eu tô aqui nas minhas férias, no meu aniversário, fazendo conteúdo para ti, hein? Então, por favor, curte, comenta, compartilha. Segundo, porque eu quero paz, é meu aniversário, então eu quero silenciar, eu trouxe meu caderno, meu bloco de anotações, eu trouxe um livro, eu quero curtir o meu dia, eu quero curtir o meu dia, comigo mesma, Se eu quisesse barulho, ruído, eu tinha ficado em São Paulo, eu não tinha vindo aqui para Alagoas. Eu tinha ficado em São Paulo se eu quisesse namorar, porque eu tô com meu namoradinho lá em São Paulo, né? Então, se eu quisesse qualquer coisa, além dessa solitude, além da plenitude da minha própria companhia, eu estaria lá e não estaria aqui. Então, assim, o que eu quero dizer pra você agora é que eu acabei de ser assediada aqui, né? Eu tô aqui em silêncio, bonitinha. Um homem começou a me circular, eu já me liguei, porque a gente, né, paulista, a gente fica de olho em tudo. Já começou a me circular, eu já me liguei, e aí sentei, fiquei quietinha lá de boa. Ele se aproximou, uma conversinha normal, o tempo, o sol, a lua, não sei o quê, que aqui é bom, que aqui não é, falou do trabalho, não sei o quê. Aí eu falei, ai gente, eu quero sair. Aí eu falei, vou ali ver um negócio, aí saí. Quando eu levantei, ele disse, você não vai me dar o zap? Eu falei, não. Né? Ué, mas você não quer dar uns amassos? Eu falei, não. Não, entendeu? Ah, mas se quiser, ó, você não vai se arrepender, não sei o que. Eu falei, nossa, se esse cara pega a mulher desse jeito, pelo amor de Deus, hein? Mulheres, melhorem a autoestima. Mas a questão aqui é assim, caramba, sabe? A maneira como ele falou, a maneira como ele fez, porque é diferente de uma paquera, tá? Paquerar, flertar, é totalmente diferente desse tipo de abordagem. Uma abordagem pesada, hostil, né? Uma abordagem que incomoda muito. E eu decidi ficar aqui isolada e a pessoa vem e ocupa o meu lugar, meu espaço, para me tirar a minha paz. E aí a gente volta para Jade e pro Arthur. Por que a gente naturaliza um homem se fazer de princeso? Porque é isso que o Arthur é, né? Um princeso preso na masmorra. E a Maíra louca, doida, apaixonada, que na verdade até é estratégia comercial, porque a mulher é uma mulher de negócios, potente. Ela
desesperada aí correndo, fazendo mutirão e trabalhando a imagem dele, com maestria, porque sim, esse cara tem chance sim de ganhar o BBB, porque ele é o princeso. E por que a gente normaliza tanto considerar um princeso e a gente ignora que uma menina de 20 anos pode errar, e quando ela erra a gente não passa pano não, porque muito metida, muito nojenta, muito isso, muito aquilo outro, né? Então a gente vai lá e pisa sem problema nenhum, porque ela é milionária, então foda-se, ela é milionária, entendeu? Mas aqui a questão não é financeira, não é porque ela foi arrogante, não é porque ela foi pesada, mas é porque estrategicamente o Arthur teve muita sorte de encontrar uma Jade no meio do caminho. Muita sorte. E a sorte também, o acaso também, ele justifica muita coisa pra vida, viu? Realmente tem pessoas que, né, o mundinho tava bem virado pra lua, aí ó, a lua lá. Tem lua, gente, 2 da tarde tem lua aqui. Maravilhosa, não sei se você tá vendo, mas tem, tá? Confia em mim que tem. Que dia lindo, meu Deus. Dá vontade de ficar aqui só mostrando pra você, falando. Pensa aí no seu comportamento machista do dia, porque sim, você tá na sociedade assim como eu e todos nós, e tá tudo bem, tá? Pensa aí como é que você tem conduzido a sua vida e vamos refletir como é que a gente pode, primeiro, identificar que essas questões são machistas e começar a refletir, começar a conversar, sabe? Não tô falando pra gente hoje mudar, amanhã mudar, e nossa, que errado, não, né? Assim, eu tô falando só pra gente refletir. Por que é tão fácil passar pano pra homem, perdoar homem, entender homem, compreender os motivos de ser homem? E quando é uma mulher, a gente simplesmente pisa, mas pisa gostoso, derrubando essa pessoa. É muito triste quando a gente tem essa clareza, sabe, de percepção. E agora reverbera comigo, curte, comenta, compartilha. Obrigada, gente! Vem pra Praia das Conchas, vem.